Agora Pronto. sim. Agora sim. Demorou um pouquinho, mas até aqui no Brasil é Sim, difícil. Mas imagina aí do outro lado do mundo, né? Então, ó, claro. eu quero estender aí as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. E como eu havia falado, esse país, Nova Zelândia, é o primeiro da nossa série de lives internacionais, né? E a Paloma, aí a nossa convidada especial desta noite, ela está em Auckland, né? Uma cidade muito Sim. bonita, E, ó, e tem uma Sky Tower. torre maravilhosa, que é a Sky Tower, que é um ponto turístico da Nova Zelândia, maravilhoso. Então, olha só, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa pessoa especial. Na realidade, essa pessoa é minha filha, e é um prazer, é um prazer poder, uma emoção também muito grande, né, de estarmos falando aí da Nova Zelândia e nos passando informações pertinentes a tudo que está acontecendo nesse momento no mundo com relação à pandemia. E eu queria só rapidamente já falar para vocês que estão aí nos assistindo, né, que continuem nos assistindo e vocês possam também se inscrever lá no canal nosso YouTube, Portal Borda. Lá tem outras lives. Quem não teve a oportunidade de assistir, vá até lá, dá uma olhadinha, dá um joinha, dá uma curtidinha e inscreva-se, tá? Olha só, a Paloma, ela já está quase há 13 anos na Nova Zelândia, né? Ela foi para lá no ano de 2008 e ela foi como turista. Foi conhecer aí esse país maravilhoso e acabou ficando para estudar e teve uma formação aí na área de gerenciamento empresarial. E depois ela teve também outros trabalhos como gerente da Samsung, mas hoje, atualmente, ela é empresária, ela é sócia de uma empresa que presta serviços aí na área de construção, né? Então, muita saudade, eu acho que Muita muitos de vocês saudade. estão nos assistindo, sabem o que é isso, né? A pandemia nos trouxe aí essa separação, mas a tecnologia, ela nos aproxima muito. Mas é difícil, né? Ela tinha uma viagem planejada desde o ano passado, como muitos de nós, mas essa Sim, viagem foi interrompida por conta da Covid. do Covid. Mas ela é abençoada por estar num país aí que conseguem controlar, né, essa questão desse vírus que é o nosso inimigo hoje. Então eu gostaria também, eu quero mandar um beijo grande para ela, um abraço bem apertado da Mames, Me te faz amo chorar, demais. hein, mãe? E eu gostaria de chamar, então, o João Carlos Borda, ele vai dar continuidade nessa live. E hoje foi um dia também muito especial para nós, vocês que estão nos assistindo. O João estreou aí na CNN, hoje fez uma reportagem muito Sim, importante para a nossa região e também para o nosso país, em Serrana, né? Então ali vai ter uma ação amanhã em Serrana de vacinação e foi muito bacana poder ter participado hoje, são 3 dias aí. Então eu chamo aqui o João Carlos Borda para que possa dar continuidade. Beijo para você. beijo, mãe. Obrigada. Paloma! Oi, João. Boa noite, prazer conversar com você. Aqui, noite aí, você de dia, e eu quero já de cara mostrar para quem está nos assistindo nesse momento as belas imagens que você reservou para nós. Por favor, manda vou aí virar o que você tem. Olha que maravilhoso aqui. Que legal, que lugar é esse? Aqui é Sky Tower, é um dos cartões postais aqui, né, de Auckland. É a torre mais alta que a gente tem aqui. É onde o cassino tá também. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, desculpa, tinha um carro aqui atrás. Vai lá. Como as ruas estão vazias agora, porque a gente está em lockdown, no nível 3. Perfeito. Só as construções continuam, tá? E todos os business tiveram que fechar. Só fica aberto.
Fica aberto, por exemplo, aqui um café que a gente costumava ir. Hoje em dia a gente não pode mais, então a gente tem que parar aqui e pedir aqui na porta. Vou sair do sol. Pedir aqui na porta e a gente não pode entrar, né? Aí você não tem condições de... as pessoas não consomem aí no local, elas fazem um pedido e levam para casa. Isso. Tudo que é comida é feito assim agora. Então aqui tem um outro restaurante japonês, o menu fica aqui fora, e aí ali a maquininha para poder pagar, o álcool em gel, você pede a sua comida, retira e vai embora. Olha aí que interessante, estamos acompanhando imagens ao vivo da Nova Zelândia, que a Paloma está nos trazendo agora, um momento muito interessante para nós brasileiros que queremos saber como estão as coisas fora do Brasil e principalmente como os brasileiros estão enfrentando essa pandemia. Tem lugares que são bem diferentes em relação à prevenção, à atitude das pessoas, aos cuidados. Aí, Paloma, o pessoal usa máscara mesmo, não é como aqui no Brasil? Olha, aqui, nesse momento, é aconselhável usar máscara quando você está fora da sua casa, mas não é obrigatório. O uso obrigatório da máscara tem que ser feito dentro dos ônibus, transportes públicos e aviões. O que a gente faz é ter o bom senso de deixar as pessoas passarem e ter um distanciamento social, e aí... Mas não é obrigatório o uso de máscara. Se você não usa máscara dentro do ônibus, que é obrigatório, aí sim você pode ser multado com $300 por não estar usando a máscara. Dá para ver ali um motorista usando máscara. Eu vi um agente de trânsito também com máscara, logo há pouco você passou por ele. Olha aí, que legal. E me diga, as pessoas respeitam o distanciamento social? As pessoas têm essa preocupação? Sim, as pessoas são muito sensatas aqui na Nova Zelândia, né? Eu acho que muito por conta do exemplo que a gente tem da nossa liderança aqui, acaba que a gente acaba se importando muito mais com o outro, né? A gente tem uma líder que é um exemplo, assim, para nós, ela sempre pede para a comunidade, para a gente salvar vidas, e para salvar vidas a gente tem que fazer a nossa parte. Então acaba que a comunidade colabora muito aqui. Ô Paloma, ocorreram aí 26 mortes até agora, apenas isso, se é que a palavra apenas é cabível numa situação como essa, né? Mas o que eu quero fazer é uma comparação com o Brasil, que já tem mais de 231 mil mortes, então nós temos um índice absurdo, e vocês tiveram até agora 26 casos de morte. Isso, desde o primeiro caso que a gente teve em fevereiro, infelizmente, mas somente 26 mortes até hoje. E a vacina? Qual é a situação da vacina? Nós temos notícias que as vacinas já chegaram aqui na Nova Zelândia essa semana, e existe o plano de vacinação vai começar a partir do dia 20 de fevereiro. O plano de vacinação aqui é um pouco diferente de outros países. A vacina vai ser primeiro... Deixa eu me afastar um pouquinho aqui da galera, um pouquinho. Vai lá, na boa. A vacina vai começar primeiro para todas as pessoas que trabalham nas fronteiras, as pessoas que estão trabalhando nos isolamentos, que a gente tem, o governo disponibilizou hotéis para que as pessoas possam fazer o isolamento obrigatório quando elas chegam aqui no país, em voos internacionais. E a vacina vai ser primeiro para eles. Assim que for feita toda a vacinação para as pessoas que trabalham nas fronteiras e nos isolamentos, aí sim ela vai passar para o pessoal que trabalha na área de saúde, médicos, enfermeiras. Depois, em terceiro plano, fica a comunidade, o público. Então, no plano, teoricamente, eu da comunidade, por exemplo, vou provavelmente ser vacinada depois de agosto desse ano. O que as pessoas que moram aí pensam ou falam sobre o Brasil em relação a essa pandemia? Quais são as coisas mais comuns que chegam aos teus ouvidos? Se é de brasileiro, a gente ouve muita frustração, né? Muita tristeza, assim. Das coisas que a gente ouve, que chegam até aqui para nós, existe muita frustração e muita tristeza quanto ao tipo de liderança que a gente está tendo no Brasil, né?
Óbvio que Perfeito, não, sem dúvida. a gente não pode, eu acho muito injusto comparar o Brasil com a Nova Zelândia. Mas Sim, eu são gosto de situações pensar. completamente diferentes. Sim, mas eu gosto de pensar na forma que os líderes lideram. E a gente morando aqui muito longe, eu vou atravessar a rua aqui. A gente morando aqui muito longe bate muita frustração porque nossa família tá aí, né? E, Sim. e às vezes eu penso que ter um líder que aparentemente não se importa muito com a comunidade, com as Sim. consequências das coisas que são faladas, dá muita tristeza aqui para nós. E diga uma coisa, como é que é a sua vida aí? Você circula livremente o país? A gente sabe, é um país pequeno, sim. Mas existem restrições de deslocamento, situações protocolares que impedem as pessoas de irem a determinados lugares? Ou você transita normalmente sem nenhuma restrição? Olha, nesse momento agora que a gente entrou no lockdown de novo, no domingo agora, fazem 2 dias. Hoje é o 3º dia, na verdade, porque hoje é quarta-feira aqui. Aí agora a gente tem restrições. Então, no caso, sim, essa aqui é a Queen Street. A Queen Street é a rua mais movimentada daqui de Auckland. É a rua onde todos os comércios, os principais comércios estão aqui. E é uma rua que está completamente assim, quase sem ninguém. Mas porque justamente a gente está no level 3 no momento. Mas até sábado passado, agora no dia 13 de fevereiro, desde o começo de outubro até dia 13 de fevereiro, a gente estava sem restrições alguma. E estava livremente viajando internamente pelo país, sem restrições alguma, somente com as restrições nas fronteiras, né? Você tem pessoas fazendo comentários aqui na nossa live dizendo que do Brasil tem vacinas de vento. Aí eu te pergunto, se você chegar para um morador na Nova Zelândia e falar que do Brasil tem vacina de vento, eles acreditam ou eles vão dizer, conta outra piada? Não acredita, com certeza não acredita. Até para nós aqui, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era alguma piada na internet, alguma coisa. É muito difícil de acreditar que existe. E quando você fala que tem gente que fura a fila aqui no Brasil, que não é prioridade, que passa na frente porque é amigo do prefeito, é namorada do secretário, é mulher não sei de quem, também é uma doideira, né? Com certeza. Morando 13 anos aqui, João, os nossos hábitos e principalmente o comportamento, a educação, muita coisa muda. É impressionante como sair daí, morar muito tempo fora, quando eu olho para algumas coisas que acontecem aí, eu fico muito assustada, assim. Fazia parte da minha vida, conviver com essas coisas aí, se tornam às vezes meio banal, meio comum, mas quando você sai daí e olha de fora, é assustador. Eu vi umas imagens recentemente de festas aí na Nova Zelândia. O pessoal vai para as baladas, não há problema nenhum? Até sábado passado, eu inclusive fui num festival com 20 mil pessoas. Há uma semana atrás. Bola. Sim, 20 mil pessoas. Totalmente. Oh, you wanna come? It's a lie. Oh! Hey. Yeah. We speak in É sua amiga? No, I don't know. Alright, see you later. Legal. E aí foi, então não tem erro nenhum, não tem problema, o pessoal se reúne porque até então não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum, então a gente estava sem restrição, porque a gente não tinha nenhum caso na comunidade, não havia risco de contaminação. Agora, do sábado para o domingo passado agora, foi confirmado 3 casos na comunidade desse UK variant, que é o vírus que foi mutado, né? A mutação do vírus. E por conta dessa notícia, daí a gente teve que entrar no level 3, imediatamente, assim. O Paloma, aqui, dependendo da fase em que a gente se encontra, pode ser a vermelha, a amarela, a laranja, enfim, as restrições são muito grandes, tal. Por exemplo, na fase vermelha, a gente não tem academia, tem uma série de restrições. Aí, as academias funcionam normalmente, as pessoas podem frequentá-las? No level 3 e no level 4, não.
E a partir do level 2, a gente pode frequentar, mas com limite de pessoas dentro da academia. Então nós temos, vocês funcionam aí no Brasil com cores, a gente funciona aqui com números, do 1 ao 4, sendo o 4 perfeito. mais restrito e o 1 quase chegando à normalidade, né? Sem restrições. Ó, E como é que Vanessa, uma amiga minha, tá falando aqui que mais 2 casos agora foram confirmados, então quer dizer que agora a gente deve ter 5 casos na comunidade hoje. Poxa. E a questão da economia? Como é que está a economia aí? Ela está normal? As atividades comerciais estão funcionando? Ou elas sofreram, por conta da pandemia no mundo, algum tipo de abalo? Vou cruzar aqui a rua. Com certeza a economia aqui foi afetada. Assim, muitos, principalmente os negócios que lucravam em função do turismo aqui, com certeza a maioria, até tem um exemplo aqui, ó, de lojas fechadas aqui na Queen Street, e a economia com certeza foi muito afetada. A gente tem um governo muito bom, muito bem preparado, que disponibilizou benefícios, e até hoje a gente tem benefícios aí disponíveis se a gente precisa, como indivíduo ou como empresário. Durante a pandemia, vários benefícios foram disponibilizados. Isso a gente não teve problema nenhum, mas obviamente vai ter uma consequência no futuro próximo, né, para nós economicamente. Aqui no Brasil nós tivemos um benefício no primeiro momento de R$600, ele caiu para R$300 e agora todo mundo de joelho esperando que paguem pelo menos R$250. Quanto aí na Nova Zelândia as pessoas receberam e quais foram os critérios? Era para quem estava desempregado, para quem estava em determinada situação? João, os critérios eram assim inúmeros. Você poderia ser um empregado que a sua empresa teve que parar porque a gente entrou no level 4 e aí o governo disponibilizou para as empresas repassarem para os funcionários uma média de $500 por semana. Esse era o benefício durante o lockdown. A partir de agora existem benefícios diretamente para empresas e para indivíduos também. Se você está sofrendo no seu microbusiness, na sua microempresa, existe benefício agora também disponível para você aplicar e receber para dar um apoio. Se você perdeu o seu emprego durante a época da pandemia, do lockdown, existe benefício que você poderia ter aplicado e pode estar recebendo até agora, que cobre todos os seus gastos. Aí depende, então depende do valor do seu aluguel, se você paga aluguel, depende do valor das suas contas, e aí o governo faz uma média de quanto você precisa para sobreviver, sem passar fome. Isso pode chegar a quanto? Eu já vi gente que recebe $500 a $600 por semana, mas depende. R$3 mil no Brasil, mais ou menos? R$12 mil, cerca disso? Cerca de R$1.500 por semana. R$1.500 por semana. Paulão, tem 2 perguntas aqui para você. A primeira é o seguinte: as escolas estão funcionando? Como é a educação aí? As escolas estavam funcionando até sexta-feira passada, normalmente. No momento, agora que a gente está no level 3, só vai para a escola quem é filho de funcionário de serviços essenciais, por exemplo, um médico, uma enfermeira que precisa estar de plantão, e não é obrigatória. A criança também pode ficar em casa e fazer aula online. Nesse momento que a gente está no level 3, as escolas voltaram a aulas online. Agora tem uma outra pergunta. Como os funcionários das lojas estão trabalhando aí? Se você puder até derivar para algum ângulo que permita mostrar uma imagem do interior de uma loja, seria legal. Se não der, tem problema. As lojas estão fechadas no momento, né? As lojas aqui estão fechadas. Então, hoje à noite, na verdade, a gente vai ter um pronunciamento da nossa primeira-ministra Jacinda Ardern, que vai dizer para nós se a gente vai continuar no level 3 ou se a gente vai descer para o level 2. Mas no momento todas as lojas permanecem fechadas. Dá para ver. E ninguém eu estou vendo aqui, estão fechados realmente. E uma coisa incrível as pessoas não insistem em sair às ruas, né? Me parece que elas têm essa preocupação de ficarem em casa,
de não colocarem as outras em risco, né? Talvez quem circule é por uma real necessidade, né? Eu acho que aqui existe muita consciência, João, de que se eu não ficar em casa, o lockdown vai permanecer. E se o lockdown permanecer, quem vai perder dinheiro sou eu, porque eu não vou conseguir trabalhar. Então, assim, eu acho que existe muito essa consciência. Aqui tem uma lojinha aberta, vou mostrar rapidinho. Legal, deixa eu ver. Uma loja de quê? De alimentos? É uma conveniência, né? Onde você compra doce, água, drinks. É uma conveniência. Mas você vê que o certo... Aqui, ó, tem um QR Code, que a gente tem um aplicativo no nosso telefone. Antes de você entrar em qualquer estabelecimento, você tem que fazer o scan desse código. E aí fica registrado para o governo todos os lugares que a gente tem frequentado. E para quê? Para ter um controle do comportamento do cidadão? Porque, por exemplo, se eu vou fazer o teste do Covid amanhã e eu apresento um teste positivo, eles conseguem ir no meu histórico do aplicativo e eles conseguem saber todos os lugares que eu frequentei, e aí eles vão contatar todas as pessoas que frequentaram o mesmo lugar que eu. Que interessante isso, Sim. Para evitar que elas também estejam contaminadas, ou para checar, né, na verdade, que se elas estão contaminadas ou não. E aí a gente consegue eles conseguem fazer esse mapa, né, por onde o vírus andou. Perfeito, isso é de uma eficiência muito grande, porque você consegue fazer um rastreamento e, nesse trabalho, perceber a dimensão de uma eventual infecção, de uma contaminação. No Brasil, nós estamos longe disso, porque muitas vezes o nosso serviço público não consegue nem sequer atender aquelas pessoas que chegam nas unidades de saúde. Muitas vezes as pessoas não são nem atendidas e não aparecem nas estatísticas porque vão embora e depois não dão retorno se foram curados ou não. Então, o Brasil tem, você percebe mesmo à distância, uma certa deficiência técnica para enfrentar essa situação. E já começamos a enfrentar uma situação mais complicada na medida em que essa mutação do vírus vai gerando outros desafios. Eu não sei se você lembra quando você morava aqui em Ribeirão, tem uma cidade, Araraquara, que fica pertinho daqui, tá um caos lá, o negócio está complicado, chegou no limite que a cidade não suporta mais. E a questão vai mais ou menos do que você falou. Se as pessoas não tomarem consciência de que é por esse meio que elas vão reverter o quadro, não vai, né? Não anda, porque se está em Araraquara, vai chegar em Ribeirão Preto, vai chegar em outras cidades maiores, numa situação incontrolável, numa avalanche de problemas. Então é algo, se você não tem ideia, Paloma, como é difícil convencer o brasileiro de que ele tem que ter uma postura própria e em defesa do outro. Eu imagino, João, mas sabe que eu fico pensando muito, é uma coisa que eu divido muito com os meus amigos aqui, de novo, é o exemplo da liderança. A Jacinda Ardern aqui, durante o primeiro lockdown que a gente ficou muitos dias em lockdown, ela entrava todos os dias ao vivo para fazer o pronunciamento dela. E em todos os discursos dela, ela pedia ela pedia a ajuda da comunidade, ela pedia que a gente fosse, que a gente tivesse empatia um pelo outro, que a gente cuidasse um do outro, e ela sempre dizia que se a gente não fizesse a nossa parte, a gente não ia conseguir sair do lockdown. Se a gente não fizer a nossa parte, se eu me contamino, eu provavelmente vou sobreviver, eu tenho saúde, eu sou saudável, mas e a responsabilidade que eu tenho de estar contaminando outras pessoas que podem vir a falecer amanhã? Então, assim, era uma coisa que ela batia muito nessa tecla, e ela mobilizava mesmo a gente, e ao mesmo tempo ela fazia a gente se sentir muito confortável e muito protegido, assim. Então, de novo, eu acho que tendo uma liderança aí no Brasil que não é muito empática, que parece que não se importa muito com o ser humano, fica muito difícil do povo fazer sua parte, eu acho. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu vou dar uma explanação aqui do que isso representa. É sobre corrupção. A pergunta que eu vou fazer para você vem na sequência. Eu queria contar um pouquinho, já que essa é a minha área, e como jornalista eu trabalho muito diretamente no estudo e na pesquisa de corrupção. A corrupção é hoje uma praga no Brasil. E não é de hoje, na verdade, porque ela historicamente vem se arrastando
e a gente sempre ouve aquela promessa de quem se elege, de que vai combater a corrupção, mas cada vez fica mais patente que o objetivo do político é meter a mão, é proteger os seus filhos, é proteger seus amigos, e deixa para lá qualquer compromisso que ele fez com a corrupção. Ela custa no Brasil hoje pelo menos 200 bilhões de reais por ano. É o que o Brasil enterra, é o que o Brasil perde só por causa da roubalheira. Então o Brasil vem sangrando há muito tempo por conta desses políticos. E ainda, Paloma, pra você ter uma ideia, a gente vê gente apaixonada por político no Brasil. Gente idolatrando o político A, o político B, se esquecendo que eles são servidores que deveriam simplesmente trabalhar pelo povo e não o povo ficar fazendo essa apologia a esses políticos corruptos que temos no Brasil. Então, a partir dessa situação, eu vou te passar a pergunta que nos chega. Diz a pessoa que nos mandou: o Brasil é o país da corrupção, de arrecadação, de impostos, muita corrupção. Aí na Nova Zelândia, o povo tem retorno em relação ao que paga em impostos? As pessoas pagam e recebem isso na medida certa e não tem corrupção? É muito difícil eu dizer para você que não tem corrupção alguma, que eu acredito que não. Pelo menos não é visível. Aqui as coisas funcionam muito, é isso que eu vejo. Então eu pago meu imposto todo final de ano financeiro, que é no dia 31 de março, eu aplico para receber o meu retorno desse imposto que eu paguei. Então aí, depois de alguns meses, eu recebo, se eu paguei tudo certinho ou se eu paguei a mais, por algum motivo, eles retornam o dinheiro para mim. Incluído no imposto também está a saúde. A gente tem acesso à saúde aqui e a gente não paga, não é igual no Brasil que a gente paga convênio de saúde. Eu posso me machucar ou ficar doente, eu posso ir direto para o hospital, eles vão me atender. E em muitos, na maioria dos casos, eu não vou precisar pagar nada. Tem também essa situação que a gente está agora enfrentando na pandemia, é visivelmente o retorno de todos os impostos que a gente tem pagado, a gente tem recebido agora, com todos esses inúmeros benefícios que existem aqui. E aí, quando uma pessoa é infectada pela Covid-19, ela paga pelo tratamento, ela vai para o serviço público, ela não tem custo nenhum? Então, a única coisa que a gente paga aqui no momento, as nossas bordas continuam, as nossas fronteiras continuam fechadas, né? Então só ninguém entra, aqui, ninguém sai. Você pode sair e você pode voltar se você for cidadão ou residente daqui, mas quando a gente volta para cá, quando a gente retorna, a gente tem um isolamento obrigatório de 14 dias, onde a gente tem que pagar $3.100 para ficar no isolamento. Esse isolamento pode ser na minha casa ou tem que ficar num local específico? Não, é um local específico organizado pelo governo. Então, é justamente o plano de eliminação, porque na Nova Zelândia a gente tem o plano de eliminação do Covid, não tem plano de combate, é plano de eliminação do Covid na comunidade. Então faz parte do plano brecar e bloquear todas as pessoas que chegam aqui, e obrigatoriamente todas as pessoas têm que ser testadas na hora que elas chegam, elas ficam em isolamento, são testadas na hora que saem, e só volta para a comunidade se for testada negativa. Se eu, por exemplo, me contamino agora aqui por algum motivo na comunidade, meu tratamento é completamente grátis. Ok. Até o teste aqui, você pode se testar quantas vezes for preciso e qualquer pessoa, cidadão, turista, é grátis. E você teve contato com pessoas, pelo menos em relato, que tiveram uma doença? Porque aqui no Brasil é muito comum. Se eu sair aqui no meu prédio, andar 2 metros, eu vou saber que a vizinha do apartamento X, o vizinho do apartamento Y se contaminou e o senhor que vende pipoca na frente da minha casa também se contaminou. Então, é muito próximo da gente. E aí, claro, por conta dessa explosão de casos no Brasil, é muito fácil você saber que alguém tão próximo, um parente, um amigo, se contaminou com a doença. Aí é assim ou é mais difícil? Não, é mais difícil. Imagina que nós somos aqui, incluindo turistas, que deve ser muito menos, a gente é uma média de 5 milhões de pessoas aqui no país. E a gente teve 2.000 e poucos casos. Eu não conheço ninguém pessoalmente
ou do meu meio que foi contaminada. Ou pode ser que a pessoa não tenha se testado, mas não conheço. Ô, Paulo, outro detalhe. A gente sabe que não só no Brasil, mas também no mundo, a doença trouxe transtornos dos mais diversos. Você, que é psicóloga, deve ter acompanhado algumas situações. Aí surgiram consequências dessa pandemia. Você viu as pessoas mais tristes, mais angustiadas, mais perturbadas? Com certeza. E eu posso falar, assim, por mim mesmo também. Eu acho que principalmente a gente nós que somos estrangeiros aqui, por mais que eu seja cidadã, eu sempre vou ser estrangeiro aqui. Eu acho que a gente sofre um pouco mais, até pela incerteza de o que será que vai acontecer no Brasil, quando será que eu vou conseguir ir para o Brasil. E sim, eu já até vi em notícias aqui no jornal a depressão e a ansiedade subindo em muitas pessoas aqui. Com certeza. Imagina que nós somos um país que hoje nos favorece, mas é um país que a gente está ilhado aqui, né? Um país minúsculo, a gente é uma ilha totalmente assim num cantinho do globo e traz muita incerteza para nós de poder, de tempo, de quando que eu vou poder ver e abraçar a minha família de novo. Será que a minha família, se minha família se contaminar, vai acontecer alguma coisa no Brasil? Quando eles vão poder ser vacinados? Eu me sinto muito grata e muito protegida aqui na Nova Zelândia, mas eu acho que como estrangeiro a gente pensa muito em quem está em casa. E os demais brasileiros que vivem aí compartilham desse mesmo sentimento, sentem na pele essa apreensão toda? Sim. Eu vi muitos brasileiros aqui que vieram como turista ou como estudante para passar alguns meses só aqui e acabaram que não conseguiram voltar para casa por conta do Covid o ano passado. E eu vi muita gente sofrendo muito para poder voltar e já quase não tendo mais dinheiro para poder se sustentar aqui, não conseguindo voltar para o Brasil. Então foi uma situação muito difícil para muita gente, até que a nossa embaixada aqui no Brasil conseguisse organizar e fretar aviões para levar eles de volta. Foi uma missão, foi assim muito sofrimento para eles. E os brasileiros que estão aí, pelo menos que você os conhece, eles estão numa situação boa ou tem gente numa situação complicada e dependendo até mesmo ou do recurso do governo ou do dinheiro que parentes mandam aqui do Brasil? A maioria dos meus amigos hoje em dia brasileiros aqui são pessoas que moram há muito tempo aqui, que já são residentes e cidadãos, então a maioria tem o seu emprego já fixo. Graças assim ao Pai Celestial, a maioria ainda está bem, mas eu tenho amigos que sim, que estão sofrendo financeiramente por conta do Covid, porque ou a empresa fechou, ou porque trabalhava na área de turismo e agora não pode trabalhar mais, ou trabalhava numa escola de inglês que fechou porque não tem mais estudante. Então, existe muita gente que tem vontade de ir embora, que não aguenta muita pressão de ficar longe de casa e quer estar lá. Eu conheço gente que está desistindo de ficar aqui porque quer voltar, porque a avó está doente, a mãe não está bem. Então, passa muita coisa pela cabeça da gente aqui. É claro que agora não é o momento para mudar de país, mas provavelmente esse pensamento de deixar o Brasil está tomando a cabeça de muitos brasileiros. Você conversa com algumas pessoas e elas sempre dizem isso. Eu não vejo a hora de ir embora do Brasil, eu não quero mais ficar aqui. Você que já passou por essa experiência de sair do seu país, ir para um outro, para começar uma vida, enfrentar todos os obstáculos naturais para quem deixa a sua pátria, você acha que é relevante esse pensamento das pessoas de partirem e deixarem o Brasil? Acho muito comum a gente pensar, inclusive eu pensar, eu tô cansado agora, eu quero ir para casa, porque ir para casa, por mais que aqui seja minha casa agora, mas ir para casa é um pedido de conforto. Eu quero agora ter o conforto do afeto, da proteção da minha família, eu quero estar perto. Então, é muito comum quando a gente está um pouco triste aqui, está frustrado, está cansado de tentar. O primeiro pensamento que vem é eu quero voltar para o Brasil. Mas aí, obviamente, é um pensamento muito emocional, João. E aí, quando a gente
Quando a gente pensa racionalmente, é que aí a gente vai medindo uma coisa com a outra e pensa, não, calma, talvez não seja a melhor ideia. Você bateu na trave para ir para a Austrália, né? Sim, eu tinha passagem e planos de ir para a Austrália em abril do ano passado. Eu cheguei a pedir demissão da Samsung, onde eu trabalhava, até março, porque eu estava de mudança para Gold Coast. E aí você acabou ficando. Acabei ficando, porque nós entramos em lockdown, e aí todas as fronteiras se fecharam, e aquela incerteza de agora, a gente não sabia o que era esse vírus, e aí acabei ficando, e acabei aceitando uma oportunidade de começar a trabalhar em uma outra empresa. Eu já vi muitos documentários e reportagens sobre Nova Zelândia e o que a gente assiste é algo impressionante, um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. Para você que mora aí, aquilo tudo que enche os nossos olhos nos vídeos e nas fotografias, é real? É real, é real. Eu já visitei muitos países diferentes e depois de ter morado aqui, a minha comparação sempre é a mesma. Nova Zelândia é mais bonito que isso. É muito bonito. Aqui a beleza natural aqui é impressionante, assim, em todos os lados que você vai. É impressionante, impressionante. Quais são os lugares mais lindos? Daqui? Eu amo muito a Ilha Sul, porque a Auckland está localizada na Ilha Norte. Nós temos 2 ilhas aqui, né? Sim. A Ilha Sul tem uma cidade que chama Queenstown. Maravilhosa. Uma das minhas cidades favoritas aqui na Nova Zelândia. Quem está acompanhando a nossa live já deve botar no caderninho para quando passar essa pandemia, viajar para aí. Isso. O brasileiro, toda vez que a gente fala em Nova Zelândia, o brasileiro pensa no Senhor dos Anéis, né? É inevitável, né? É pensar no Brasil e pensar no samba, sei lá, no carnaval. Essa associação é muito forte na nossa cabeça e a gente acha que só tem isso, ou que é também vem às vezes uma ideia de uma terra cinematográfica, né? Sim, tem vários pontos aqui espalhados pelo país onde O Senhor dos Anéis foi filmado, não foi em uma área só. Eu, por exemplo, já visitei um lugar que se chama Tongariro, que é um vulcão, e, óbvio, montanhoso, e a gente faz uma caminhada de 19 quilômetros em volta desse vulcão, sobe e desce ele, e a gente passa pelo Monte Doom. O Monte Doom é um dos montes que é um dos cenários do Senhor dos Anéis. E, obviamente, na Ilha Sul, uma cidade que se chama Wellington, que é a capital daqui da Nova Zelândia, é onde a gente também tem vários pontos onde foi filmado o filme Senhor dos Anéis. E o povo é legal, é igual, é como o brasileiro, abraça e às vezes tenta bater a carteira ou não? Tudo sacanagem. Não, mas você sabe que o abraço aqui não é muito comum. O brasileiro é muito de abraçar e dar um beijinho. Aquela intimidade toda. Não, aqui a coisa é um pouco mais fria, no máximo uma mãozinha, assim. Se você acaba virando amigo da pessoa, aí sim você dá um abraço. Eu nunca deixei de abraçar e dar beijo em ninguém, João. Eu já conheço, eu dou aqui primeiro a mão, eu já puxo a pessoa, aquele abraço, um beijinho, mas agora, ainda mais em tempos de Covid, os kiwis a gente chama de kiwi, né? Quem nasceu aqui na Nova Zelândia. Eles já ficam olhando para os brasileiros, tipo, o brasileiro se beija, se abraça, é Covid, sem Covid. Mas você, naturalmente, é uma pessoa muito legal, é fácil de cativar, né? Você tem uma facilidade muito grande para conquistar o coração das pessoas. Numa terra estranha, tem que, né? Eu acho que tem que levar um pouco da nossa marca. E aí, provavelmente, as pessoas dizem, você é brasileira. Com certeza. Ou latina, né? Eles já falam, latina. Mas eles são um povo muito acolhedor, assim. Eles estão muito acostumados com estrangeiros aqui. É um povo muito paciente com a língua. A maioria, né? Não vamos falar todo mundo, mas a maioria, eles têm muita paciência com quem não sabe ainda se expressar muito bem em inglês. Então, é um país que acolhe muito o turista aqui. Você acha que depois da pandemia, supondo com essa esperança que nos carrega, o país vai ficar mais fechado ou ele vai ficar mais aberto à entrada de turistas, de pessoas até
que desejam morar aí? João, eu tenho uma opinião pessoal de que o país vai bombar. Legal. Mas assim, acho que muito mais pela popularidade da Jacinda Ardern, né, nossa primeira-ministra. A popularidade dela internacionalmente é incrível. Eu acho que, levando em consideração a maneira como ela está lidando com o Covid aqui, e o tanto que a gente está protegido, por mais que agora existem 3, 5 casos, a gente ainda está muito protegido aqui. Então eu imagino que vai ter muita gente querendo vir para cá, para morar aqui e ter uma vida mais tranquila. Você está em que lugar agora? Por onde você está passando? Eu ainda estou na Queen Street. A Queen Street é uma rua bem comprida. É aí que tem umas lojas super bacanas? Aqui tem as lojas que os asiáticos adoram. Os asiáticos vêm para cá com muito dinheiro. Eles adoram ali, ó. Vou mostrar ali as últimas. Vou mostrar. As lojas ali pro final, que eu, na verdade, acho que eu entrei umas 2 vezes, viu? Porque eu não tenho nem sapato para entrar nessas lojas. Mas tá tudo fechado agora, mas só tem a Louis Vuitton. Como o brasileiro passar vontade. A Pandora, que é famosíssima também no Brasil, né? Tem em todo lugar. Sim. Maquiagem, né? Joias. Aqui, ó, Louis Vuitton, bem ali, maravilhosa. Ok. Aqui, ela tá fechado. Ela tá ativa, tudo bem que tá fechada agora por conta dessa situação, mas tá. Isso, deixa eu ver tá aqui. Tocando aí. Aqui tem um bilhete falando que tá temporariamente fechado. Se você quiser alguma coisa, você liga no número e vai continuar fechado até que a gente tenha o pronunciamento da Jacinda. Ali tem a Bulgari, não sei se dá pra ver. Aí ali do lado da Bulgari tem a Prada. Aí do lado da Prada, Dior. Para nós, pobres mortais, é simplesmente a contemplação do inalcançável, né? Rolex. Olha, eu vou te falar que eu entrei, em 13 anos aqui, eu entrei 2 vezes na Louis Vuitton. Aqui na Rolex eu não entrei nenhum. Eu entraria aí no máximo para pedir informação sobre onde é que tem um restaurante aqui vendendo prato feito. Do que você sente mais saudade do Brasil? Claro, da sua mãe, dos seus irmãos. Sim, primeiro das pessoas, com certeza das pessoas. Minha família, meus poucos amigos que me restam aí no Brasil. Mas eu tenho saudade, ó, não vou mentir. Até essa semana eu liguei para as minhas sobrinhas e falei para elas: comam, por favor, um pastel para mim. Eu tenho muita saudade do pastel de feira. Pastel de cara, velho. Aquele pastelzinho da feira, que é enorme, assim, que você morde e vem aquela fumaça na sua cara. Nossa, uma delícia. Aquele óleo, assim. Aquele óleo pingando. Que legal. Ou quando você... As construções ainda estão funcionando. Só para mostrar que, apesar de todos os outros business estarem fechados, as construções ainda continuam aqui. Que horas são? Que horas são mesmo aí agora? Agora são 12h48 da quarta-feira. Aqui nós estamos a 20h48 de terça. O primeiro do ano chega primeiro aí, né? 16 horas no futuro, João. 16 horas pra frente. Me passa os números da Mega Sena depois. Pode ficar tranquilo, toda quarta e sábado, pra mim. Ô Paloma, então quando você volta ao Brasil, você tem previsão? Ou isso você já tirou da cabeça? Não, eu tenho muita vontade. Ontem mesmo eu tava tão tristinha, fui na casa de uma amiga minha, Vanessa, sentei ali e falei: eu quero ir embora, eu quero ir pra casa. Mas não, eu não consigo fazer planos agora, até que eu seja vacinada, até que as coisas... O problema maior para mim, para ir para o Brasil agora, é o isolamento.
Eu não tenho condições de comprar uma passagem de $3.000 e voltar para cá e pagar mais $3.000. Assim, é muito dinheiro. Então, enquanto a gente não tiver a vacinação aqui, enquanto o isolamento não for derrubado, eu não consigo ir para o Brasil. Você falou que tem todo um suporte aí no país para a questão financeira, para a questão do emprego, até mesmo para a saúde. E em relação, assim, às pessoas, quando elas estão angustiadas, que elas estão para baixo, tem algum serviço que é prestado pelo Estado para ajudar essas pessoas? Sim. Existe um 0800 que a gente chama de Healthline. Você pode ligar para falar se você tem sintomas de Covid, mas também para pedir ajuda, suporte emocional. Ah, isso é muito legal, isso é interessante. Onde você está agora? Cheguei agora aqui no ferry, né? Onde você pega as balsas aqui, no final de Auckland, para ir para as outras ilhinhas que tem pra lá. Que bonito, que legal. Sim. Pô, e a gente deu sorte porque tá um solzão aí forte, né? Ah, aqui é verão. E ontem tava chovendo, mas hoje abriu para nós por causa da live, né? Que interessante. Bom, eu vou aproveitar enquanto você está mostrando essas imagens e vou vender o nosso peixe aqui, porque as nossas lives prometem, como essa aqui, uma live muito legal com você, sensacional. Então eu quero convidar quem está nos assistindo e quem ainda vai nos assistir para acompanhar essa série de lives que vamos fazer ao longo do tempo. Nós estamos aí com uma relação de países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Portugal. E nós vamos mostrar, dessa mesma forma que a Paloma está registrando agora, como os brasileiros estão vivendo nesses lugares, enfrentando essa pandemia. Vamos mostrar imagens dos lugares. Então, participe, assista as nossas lives, porque é um convite a uma viagem pela imaginação, já que, por enquanto, fisicamente não dá para sair daqui, não dá para tirar o pé do lugar. Estamos dentro de casa, trancados, tem uma perspectiva, morrendo de medo e vendo que não há, pelo menos a curto prazo, uma solução. E os nossos líderes simplesmente brigam, ficam lá trocando farpas, se ofendendo, um fica achando que a Covid se enfrenta com licenciamento de armas, o outro fica brigando por uma vacina. Então é um negócio assim doido. Esse país aqui está ficando maluco, viu, Paloma? E é um negócio perigoso aqui o que nós estamos passando no Brasil. Não é querer diminuir o nosso país, até porque a gente tem que amar a nossa terra, mas nós precisamos reconhecer com uma lógica, com uma capacidade racional o que está acontecendo e para onde tudo isso vai nos levar literalmente para o buraco. Paloma, então eu queria que você aí deixasse mais uma vez as suas palavras que nos embalaram, deixasse aí a sua simpatia, toda a sua alegria, para dar uma animada aí que a gente está precisando dar uma injeção de felicidade. Eu acho que de mensagem de tchau, eu acho que o mais importante seria que a gente fizesse a nossa parte individualmente, sabe? Por mais que os nossos líderes aí no Brasil não dão um exemplo muito bom para nós, eu acho que no fim do dia é nós, e se a gente não fizer a nossa parte, a gente está colocando em risco, em comprometimento a vida de um pai, de um avô, de um ente querido, de uma pessoa que a gente ama, ou até mesmo uma pessoa que a gente mal conhece. Então, acho que as coisas sempre têm que começar daqui, né, da gente, para daí espalhar para os outros. Eu escrevi junto... Eu vou te mostrar esse livro que eu tentei mandar para você, mas a gente não conseguiu. Sim, o livro é o vírus da incerteza. Está empacotado aqui, mas não vai, né? Então, esse livro nós escrevemos, eu e o Dr. Jorge Sanches, durante a pandemia, e o livro nasceu com o objetivo de antever, ou de pelo menos refletir sobre como vai ser o nosso futuro. E aí a gente cai sempre num raciocínio de uma dicotomia. Será que nós vamos ser melhores depois da pandemia? Vamos ser piores? Nós temos entre nós um certo consenso de que quem é ruim vai ficar pior, quem é bom vai ficar melhor. Porque por mais que a pandemia traga algumas modificações, elas ainda vai manter o caráter de muita gente. Aí que o livro está enroladinho para você, ó, empacotadinho. Só que não sai daqui, ele não parte, não é despachado, a gente não consegue. É isso aí. Bom, Paloma, foi muito legal conversar. Eu agradeço. Obrigado por ter destinado o seu tempo aí para mostrar para os brasileiros tanta coisa boa e para nos deixar um pouquinho animados
já que o exemplo da Nova Zelândia, embora proporcionalmente não sejam os mesmos países, mas esse compromisso que existe por parte do governo, do Estado, esse cuidado para com as pessoas, isso é formidável, isso dá uma inveja danada, né? A gente não sabe o que é isso, a gente não conhece esse conceito. Paulo, eu queria que você deixasse, então, as imagens rolando aí, enquanto a gente vai se despedindo aqui do pessoal. Vamos lá, então, gente. Então, agradecemos a Paloma por ter participado desta live com a gente. É a nossa live de estreia naquele circuito de giro pelo mundo, naquela série de lives mostrando como os brasileiros estão vivendo em outras regiões do mundo. Então, hoje nós percebemos o que está sendo feito na Nova Zelândia, o exemplo de um Estado organizado, de pessoas conscientes, que lutam unidas para que essa pandemia vá embora, bem ao contrário do que a gente vê em muitos lugares aqui do Brasil, que as pessoas tendem a dar força para o coronavírus. Existem no Brasil dois tipos de pessoas, aquelas que não querem o coronavírus e aquelas, infelizmente, que amam o coronavírus, porque não dá para a gente aceitar que as pessoas se aglomerem, que as pessoas ajam como estão agindo com total desrespeito, porque isso simplesmente serve para complicar ainda mais a situação. A vacina ainda não é uma realidade completa, está muito devagar, a gente não tem certeza se vamos ter as próximas doses. Então eu convido você para acessar o nosso canal no YouTube, no Portal Borda, se inscreva, deixe um joinha e passe a acompanhar tudo de bom que a gente traz para você com um jornalismo sério, de credibilidade, mostrando os lados diferentes. Paloma, aquele abraço, boa noite, manda um beijinho para nós aí, vamos embora. Obrigada, João. Tchau, obrigado. Até mais.